Fala pessoal, sejam bem-vindos ao vídeo 9. Esse é o vídeo que vai falar dos gatilhos orgânicos da risada. Roda a vinheta aí. Bom, nesse módulo a gente está falando sobre o que é engraçado, e a gente já viu no vídeo anterior que para ser engraçado a gente precisa ter uma base cômica bem estruturada, e essa base a gente falou que é formada por contexto e time. Agora a gente vai falar do que dispara a risada propriamente dito. Eu chamei aqui de gatilhos do humor, e eu separei em duas grandes partes: os gatilhos orgânicos e os gatilhos cognitivos. Os orgânicos basicamente é aquilo que nos faz rir na essência, é aquilo que nos faz rir naturalmente. Isso vem desde a época do Homem das Cavernas e isso se aplica a qualquer pessoa, em qualquer situação. Então é uma forma mais natural de risada, é a risada orgânica. Ela é meio visceral, você ri, você nem sabe por que você está rindo. E aí eu fui buscar por que a gente ria de situações que são essas situações orgânicas, e essas situações estão diretamente relacionadas à imagem. A risada orgânica, ela vem naturalmente, é uma risada mais rápida, mas normalmente ela vem a partir de uma ideia visual. E para isso eu separei os gatilhos orgânicos em três gatilhos diferentes, que são gestual, facial e descritivo. Gestual nada mais é do que aquela risada a partir de um determinado gesto ou situação. É muito comum, é fácil de entender, é quando a gente ri de um tombo, é quando a gente ri de uma situação visualmente, alguma coisa que é engraçado. E esse gestual é muito aplicado na comédia stand-up cada vez mais. A gente tem aí expoentes da comédia stand-up que utilizam muito do humor gestual, por exemplo, Thiago Ventura, uma das referências. Então a gente já conhece naturalmente aí que o Thiago Ventura é um cara visualmente engraçado, ele faz uma postura, ele tem uma postura gestual, uma linguagem corporal muito clara, que é engraçado. Até contando um pouco aqui algo extra, o Thiago Ventura hoje é conhecido por causa do stand-up, mas também ganhou um pouco de repercussão ultimamente pela pose de quebrada, que é algo engraçado, e ela surgiu a partir de um texto de stand-up em que ele contava como eram os amigos dele, da quebrada, da região dele, e ele falou: olha, lá o pessoal costuma ficar na rua e fica agachado numa posição. E aí, dele citar isso, a galera já falou: cara, isso aí tem alguma coisa, é engraçado isso aí. E aí um dia ele pegou e resolveu fazer no palco, e aquilo funcionou muito bem. Então se você explicar hoje por que a pose de quebrada é engraçado, mas no palco no palco é engraçado, ele faz algumas piadas, algumas referências e ele mostra. Então só de demonstrar visualmente isso é engraçado. Mas não é só isso, não é só o tombo, não é só um gesto mais espalhafatoso. O gestual sutilmente também é muito interessante. Outro cara que eu quero citar, que é um cara que eu convivo bastante, que é o Afonso Padilha. Ele tem um humor gestual muito interessante também. Ele tem piadas, se você buscar na internet, que ele conta ele tomando banho, se enrolando na cortina do box. Aquilo é muito engraçado. Ele tem um texto que ele fala sobre bater punheta na banheira, e ele faz o gestual dele se livrando da porra ali na banheira. O gestual é muito engraçado. O Padilha, ele tem muito disso, ele tem muito no texto dele. Então repare a próxima vez que assistir como ele usa o gestual, ele usa o humor físico em diversos momentos do texto. Então você começar a descobrir como utilizar isso de forma natural, porque o humor físico ele depende disso, ele depende de naturalidade. Não adianta você se esforçar para fazer algo muito espalhafatoso se isso não faz parte da sua forma de falar, da sua forma de agir. Então isso vai ficar um pouco não natural, então não fica engraçado. Então é muito interessante. O humor físico ele existe desde sempre. Eu citei no começo do curso o Monty Python, e tem uma sketch do Monty Python que é feita no teatro, eu vou colocar o link na referência, que é chamado Criação de uma Piada. Se você não fala inglês, você pode assistir, e é até interessante que você não fale inglês nesse momento, para você ver como você consegue rir de uma sketch cômica que tem textos em inglês, mas ela é inteira engraçada, muito pelo humor, esse humor pastelão até, mas esse humor físico que o Monty Python usava. Então assiste lá depois, vai ser bem interessante para você familiarizar mais com esse humor do estilo físico. Outra referência que eu tenho de humor físico que eu acho muito legal é um comediante de stand-up chamado Michael Richards. Ele interpretava o Kramer na série Seinfeld. Então para quem assistiu Seinfeld lembra, era um cara que fisicamente ele era muito engraçado, até ele tinha um número mais
diminuído de falas, ele não tinha tantas falas quanto os outros personagens, mas sempre que ele entrava em cena, ele já entrava às vezes de forma espalhafatosa, meio caindo. Tem um episódio que é engraçadíssimo, que ele tá na garagem de um prédio, de um centro comercial, e ele tá com uma caixa com um ar-condicionado dentro. E aí diz até que o Michael Richards, ele pediu que o ar-condicionado realmente estivesse dentro da caixa, porque ele ficou o episódio inteiro andando com a caixa, e para que tivesse realmente verdade naquilo, de ser desajeitado e tudo mais. Como é engraçado isso, ele ficar o tempo todo tentando colocar, até tem uma cena nos bloopers assim, de erros de gravação, que é um momento que ele vai colocar o ar-condicionado no porta-mala, que tem um erro e se machuca. Vou colocar o vídeo lá também, então assista. Mas é uma referência bem legal num cara que sempre fez esse humor muito visual, fazia isso no stand-up. Bom, já que eu tô falando dele, vou citar, infelizmente é um cara que numa apresentação ele teve uma atitude lamentável, em que ele teve uma discussão com um negro durante a sua apresentação. Era um heckler, eu não sei exatamente qual foi a situação, mas tem um vídeo também, vou colocar lá, que ele começa a xingar o cara e ele usa o termo nigger várias vezes, que nos Estados Unidos tem um peso muito grande, né? Muito racista. Então ele ofende esse cara várias vezes, e aí depois isso praticamente acabou com a carreira dele como comediante de stand-up. Dali pra frente ele não conseguiu basicamente mais nada, justamente por isso, por essa falta de noção dele ter interagido. Bom, não é bem o tema do que a gente está falando aqui, mas foi um adendo que eu coloquei, que é interessante a gente saber um pouco mais da história da comédia stand-up e se atentar a esse tipo de situação, justamente para não incorrer nos mesmos erros. Falando de humor visual, então a gente está falando do humor físico. Eu falei do Kramer, um cara que eu adoro, principalmente desse personagem, e é muito interessante como o humor físico em determinadas piadas ele fixa. Eu tenho uma piada, vou me citar como referência agora, uma piada que eu falo da primeira vez que eu fui no urologista. Eu fiquei ensaiando como eu mostraria o meu pinto pro urologista. Então eu faço a cena de eu ficar ensaiando e gestualmente eu abro os braços e falo assim, é o que tem. Se você não assistiu esse vídeo, eu vou colocar também lá nas referências, mas basicamente é uma cena que tem um gestual muito marcado, é o que tem. Das minhas piadas, eu acho que essa foi a que eu consegui colocar um gestual mais interessante, a ponto de pessoas repetirem ela depois do show pra mim, em brincadeiras. Teve uma menina que me acompanha no meu trabalho, que me mandou um gif de eu fazendo o gestual. Então, como o gestual é importante dentro de uma determinada piada, você buscar em uma piada que às vezes já está pronta, você colocar um gesto a mais, uma forma diferente de mostrar um gestual daquela piada, isso pode fixar a piada, pode fortalecer muito a ideia daquela piada. Então é muito interessante conhecer mais desse humor gestual e trabalhar ele. Mesmo eu não sendo um cara muito gestual, eu tenho uma piada ou outra em que eu tento colocar sempre esse conceito do humor gestual. O segundo gatilho que eu vou colocar dentro aqui dos gatilhos orgânicos é o gatilho facial. Esse eu já gosto mais de trabalhar e eu trabalho um pouco mais de frequência. Basicamente o humor facial é o que você faz justamente com a cara. A gente tem aí referências, claro, não poderia deixar de citar o Jim Carrey, que se você olhar os primeiros vídeos de stand-up, como ele brinca até com o facial, ele que tem já essa predisposição, mas isso não significa que, se você não é o Jim Carrey, se você não tem toda essa maleabilidade facial, você não deva usar. Sim, o humor facial ele é muito importante. Existe muita piada que ela se arremata, ela se fecha com o humor facial. Vou trazer de novo a minha primeira piada, que é aquela que eu falo, sou professor de capoeira. Eu tenho nessa piada um punch, já estou usando um pouco da nomenclatura ali da frente, mas eu tenho aqui uma virada cômica gestual nela também. Eu vou fazer ela agora, e por mais simples que pareça, ela tem vários pequenos detalhes que eu fui construindo, porque essa piada é muito antiga. Normalmente é uma piada de começo de set, eu falo, boa noite pessoal. Não sei se todos aqui me conhecem, mas eu tenho uma outra profissão, além da comédia, uma profissão que é mais respeitada. Isso já é mais ou menos uma piadinha. Eu sou professor, eu dou aula de capoeira. Nesse momento, quando eu falo do aula de capoeira, eu costumo olhar para a plateia, porque já surge uma risada ou outra. Às vezes já aconteceu de gerar palma nessa piada, já aconteceu de não ter risada nenhuma. Mas basicamente, quando eu faço essa piada, eu procuro quem deu a primeira risada e olho sério para ele. Como se falasse, você tá rindo do quê? Porque isso vai fortalecer o próximo punch, a próxima piada, que é o online, né? Que eu falo,
eu sou professor de capoeira, online. Então, quando eu faço esse primeiro gestual, eu falo, sou professor de capoeira, alguém dá uma risada, eu olho sério como se eu não entendesse o porquê que aquela pessoa está rindo, isso é engraçado. Eu já vejo outras pessoas rindo disso, e isso de alguma forma é a forma do meu facial trabalhar pela minha piada. Então, isso é um momento. Eu tenho várias piadas, e não só eu, praticamente todos os comediantes, pelo menos os que eu acompanho, eles em algum momento eles usam do facial, mas para fortalecer uma ideia, para fortalecer uma virada cômica. Então tudo isso, o facial é sem dúvida muito importante para a construção da risada. Então utilize isso. Outra referência disso, o Jerry Lewis, é um cara que trabalhava muito o facial, que é muito engraçado. Ele tem uma cena que ele faz a máquina de escrever, procurem também, vou colocar lá, é ele digitando numa máquina de escrever ilusória, que não existe, e aí existe todo o som e ele vai trabalhando, e durante alguns momentos ele vai fazendo umas caretas, que é engraçadíssimo aquilo. Eu acho que serve de referência para qualquer um que queira trabalhar com humor. Bom, o terceiro gatilho desse gatilho orgânico, que é um gatilho visual, é o gatilho descritivo. Apesar de ser visual, na verdade ele vem através das palavras. É quando a gente descreve algumas situações. Vou citar um exemplo para vocês. Essa semana agora eu estava saindo de uma farmácia, é verdade isso, e uma menina caiu no meu pé. Ela estava entrando na farmácia, tropeçou e caiu, mas ela se estabacou no chão. E estava eu e minha namorada, e nesse momento que ela caiu, ela levantou, olhou para mim, eu perguntei para ela, você se machucou? E ela perguntou pra mim, você viu? E a minha namorada riu disso, eu vou ser sincero com vocês, por uns 10 minutos. Ela riu dessa situação por uns 10 minutos. Ela riu pelo tombo, eu não sei exatamente visual. Ela riu pela pergunta que a menina me fez, tipo, você viu? Claro que eu vi. Ela caiu em cima de mim praticamente. E foi uma situação que ela ficou muito desconcertada. A gente vai falar mais sobre isso no próximo vídeo. Mas visualmente foi engraçado. Então a gente já tem aqui esse humor visual que eu citei. Ela riu disso por muito tempo. Quando a gente chegou em casa, ela foi contar isso pra minha cunhada, pra irmã dela. E ela chegou e contou isso pra minha cunhada. Falou, ó, aconteceu desse jeito. E as duas riram disso. Talvez não com tanta intensidade, não por tanto tempo, mas elas riram disso. Nesse momento, a minha cunhada, ela riu, não pela queda em si, porque ela não viu a queda, mas ela riu pela imagem da queda que ela criou na cabeça dela. Então ela visualmente, ela transformou aquela descrição em uma imagem, e essa imagem é uma imagem organicamente engraçada, por isso que ela está aqui dentro. Então, quando você descreve alguma coisa muito espalhafatosa, ou nesse sentido, você passa a gerar uma situação de riso, uma situação engraçada, mas muito pela imagem que a pessoa cria na própria cabeça, mais do que pela situação em si. No humor descritivo, eu separei algumas coisas, não só esse humor pastelão, esse humor do tombo, que a gente conta às vezes, é engraçado você contar de uma situação que você caiu, ou que alguém caiu e tudo mais, mas entra aqui também alguns outros tipos de humor, que, na minha opinião, tem que ser trabalhado com um pouco de cuidado. Existe aqui o palavrão. O palavrão naturalmente é engraçado, a gente sabe disso. Quando bem utilizado é uma ferramenta poderosíssima, quando mal utilizado pode ser um tiro no pé. Então você saber usar um palavrão de forma correta é muito interessante na comédia stand-up. Eu utilizo muito pouco, sendo sincero, então nos meus vídeos você vai ver raramente eu utilizando um palavrão. Eu tenho um pouco de cuidado com isso, mas não estou dizendo que não deva ser utilizado, mas eu estou dizendo que deva ser utilizado de forma correta. Você simplesmente usar um palavrão pelo palavrão, ele não vale nada. Mas o palavrão de certa forma é engraçado. Você lembra quando você era criança, os primeiros palavrões que você aprende, como é engraçado isso para criança? Então a gente, moleque, 6, 7, 8 anos, brincando entre si, quando um começa a falar um palavrão, o outro fala um pior, aquilo gera uma situação de graça. Uma criancinha pequena falando palavrão é engraçado. Os pais, às vezes, mais puritanos, não falam, nossa, não, ele falou isso. Mas pra quem tá em volta, fala, pô, que legal uma criança falando palavrão. Então tem isso, o palavrão ele tem esse poder de fazer dar risada. Mas saiba utilizá-lo de forma correta. O palavrão ele tem que ser uma ferramenta dentro da sua piada. O palavrão pelo palavrão, por si só, não é interessante. Vou citar um exemplo bem claro disso. O Afonso Padilha tem um texto excelente que ele fala da diferença entre vagina e buceta. Buceta é uma palavra pesadíssima num show de stand-up, mas ele consegue colocar isso de uma forma muito leve até, e eu sei que ele não faz isso em todos os shows, sempre se prepara muito para isso, e esse conceito a gente tem que ter. Então ele consegue fazer um texto em que ele usa a palavra buceta por várias vezes, e nem por isso é um texto pesado. Não é o texto mais leve, mas ainda assim é um texto que você consegue trabalhar e digerir dependendo da situação.
Então entenda lá, mais uma vez, no que a gente falou antes disso, o contexto que você tá, a base que você tá, antes de usar um texto como esse, um texto com palavrão. Então é só um exemplo que eu citei, que é possível utilizar o palavrão num show de stand-up, mas tenha sempre um cuidado, tenha sempre uma precaução. Esse é o meu conselho. Se você quiser rasgar o palavrão, esse é seu estilo, bom, fique à vontade. Ainda no humor descritivo, a última coisa que eu queria falar é sobre escatologia. Escatologia é outro tema que gera risada, então é muito engraçado quando alguém conta uma situação de peido, uma situação de cocô, arrotei até, um arroto, ou sabe, são coisas escatológicas que são naturalmente engraçados, então assim, a gente ri desse tipo de situação, porém é muito importante ter a base do contexto. Então se você está num jantar, num evento, se você está num bar que o pessoal está se alimentando, tenha cuidado com o nível de escatologia que você vai trabalhar. Esse é um conselho, mais uma vez, que eu tô dando, porque eu trabalho desse jeito. Eu tenho piadas sobre cocô, piadas sobre peido, mas eu não uso em qualquer situação, eu não uso em qualquer momento. E sempre que eu vou usar que tenha algum contexto que seja desfavorável, eu evito ou uso com um pouco mais de cautela. Então, escatologia é um tema muito trabalhado justamente por ser um humor orgânico. Tudo que é humor fácil é o primeiro humor. Você falar sobre fazer cocô na casa da namorada, você falar sobre o primeiro peido, isso é naturalmente engraçado e é a primeira ideia. Muita gente já trabalhou, eu tenho piadas com isso, outros comediantes têm. Mas tenha cuidado sempre, lembrando do contexto em que você vai entregar esse tipo de piada. Isso eu lembro do comediante do Rio, que eu adoro, Paulo Carvalho. Foi um dos primeiros conselhos que ele me deu. Na verdade, ele contou um caso de um comediante que fez um texto sobre menstruação em um evento em que estava todo mundo jantando. E foi algo bem desastroso. Então é um conselho que eu passo para frente. Tenha muito cuidado quando for trabalhar com temas, com esse tipo de tema. Ele gera riso, ele é um humor orgânico, ele é natural, mas tenha cuidado. Então, os 3 humores orgânicos que a gente tratou são gestual, facial e descritivo. Espero que tenha ficado claro. Se alguma dúvida ficou, anota aí e a gente vai falar mais pra frente. Nas nossas aulas de estudo dirigido a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Valeu, esse foi o nosso vídeo sobre gatilhos orgânicos. Vem aí agora o próximo vídeo, gatilhos cognitivos. Assiste aí.